Olá, estudantes! Vamos à nossa aula 07. Hoje explicarei para vocês o que são as figuras de sintaxe. As figuras de sintaxe são recursos estilísticos de expressão, criados com base na construção sintática dos enunciados. Professor, o que quer dizer tudo isso aí? Muito bonita essa teoria, mas na prática o que seria as figuras de sintaxe? Na prática, serão recursos utilizados para dar mais clareza, para dar mais elegância e enfatizar alguma coisa em um texto, seja ele escrito ou falado. A primeira figura de linguagem que nós temos é a elipse. A elipse é uma omissão, certo? Nós teremos duas figuras de linguagem de omissão, que será a elipse e zeugma. A elipse é quando eu tenho a omissão de um termo, ou seja, ele está oculto, mas dá para você saber qual é a palavra através do contexto, ou mesmo através do verbo que nós teremos na frase, tá certo? Vamos ao primeiro exemplo. Fiz uma redação hoje. A partir do verbo fiz, eu sei quem fez. Eu fiz uma redação hoje. Quando eu tenho no mar tanta tormenta e tanto dano, observe que após esta vírgula, nós teríamos que ter aqui o verbo existe. No mar existe tanta tormenta e tanto dano. Então, o que é elipse? É quando eu tenho uma palavra que está oculta, esta palavra. Zeugma também é uma figura de sintaxe que indica omissão. Porém, a zeugma vai omitir algo que já foi dito anteriormente na nossa oração. Vamos observar os exemplos. Ele gosta de biologia, eu de geografia. Observe que aqui eu tenho o verbo gostar na minha primeira parte da oração e quando eu chego na segunda parte da oração está omitido, ou seja, não está escrito. Enquanto elipse é uma omissão total, mas que eu consigo saber qual é a palavra, zeugma é uma omissão parcial. Por que é parcial? Porque o termo é citado uma vez e só é omitido, escondido na segunda parte da nossa oração. Ela odeia jiló, ele chuchu. Então, observe que ocorre a omissão novamente aqui do verbo. Então, elipse e zeugma são as duas figuras de sintaxe que nós temos que trabalham a omissão de palavras. O polissíndeto vai ser a repetição enfática de uma conjunção. Como assim, professora, repetição? Vamos ao exemplo. Ou estuda, ou trabalha, ou tem vida social, ou tem saúde. Observe que o ou ele se repete constantemente na nossa oração, de maneira enfática. Isso aqui não é considerado errado porque é considerado uma figura de sintaxe. Está aqui para chamar atenção, é um recurso estilístico. Trabalha e teima e lima e sofre e sua. Observe que aqui eu tenho a repetição da conjunção e. Essa repetição de conjunção, sendo enfática, é chamada de polissíndeto. Já o assíndeto é justamente o oposto do polissíndeto. Polissíndeto é a repetição e assíndeto é a omissão de uma conjunção na nossa oração. Acordei, comi, estudei, dormi. Observe que para dar mais coerência, segundo a gramática, nós escreveríamos assim: acordei, comi e dormi. Então, assíndeto é a omissão de uma conjunção. Aqui nós deveríamos ter o i e não temos. Então, quando não tivermos, sabendo que existia a necessidade da conjunção estar ali, nós temos o que classifica a gramática como figuras de sintaxe assíndeto, tá? Soltei a pena, Moisés dobrou o jornal e Pimentel roeu as unhas. Observe que nesse exemplo nós teríamos que ter o i aqui também, que não está, por isso é classificado como assíndeto, que é a omissão da conjunção. Pleonasmo consiste no emprego de palavras ou expressões redundantes, com o objetivo de enfatizar uma ideia. O objetivo é enfatizar, porém acaba dizendo a mesma coisa. Vamos fugir para outro lugar, baby. Observe que vamos fugir, logicamente não vai ser para o lugar onde nós estamos. Mas eu coloco para outro lugar. É uma ideia, né, enfática, ou seja, diz a mesma coisa que foi citado no início, no caso do nosso exemplo. Observe esse outro exemplo, o cadáver de um defunto morto que já faleceu. Observe que cadáver, defunto,
morto e faleceu possuem o mesmo significado, apesar de serem expressões diferentes. Então, a isso a gente dá o nome de pleonasmo, é a repetição através de expressões que indicam a mesma coisa. A anáfora é a repetição de uma palavra. Então, o que será a anáfora? A repetição dentro de um poema, dentro de um texto, é constantemente. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Então, observe que aqui nós temos a repetição do se você, ele se repete constantemente. Aqui nós estamos falando da repetição de uma palavra ou de mais de uma palavra, como no nosso exemplo, tá? Então, toda vez que tiver repetição de palavra ou palavras, será anáfora. Inversão ou hiperbato. Pode ter essa nomenclatura ou essa que terá o mesmo sentido, tá? É quando a oração não está na ordem direta para produzir um efeito de sentido. Professor, o que é ordem direta? É aquilo que a gente vem estudando desde sempre em português. Eu tenho sujeito, tenho verbo e tenho complemento. Neste caso aqui, nós vamos ter uma mudança na ordem da nossa oração. Estudava anteriormente com a enciclopédia os alunos. Observe que se fosse na ordem direta, eu teria o seguinte: os alunos estudavam anteriormente com as enciclopédias. Então, é a inversão. É quando o sujeito, ao invés de estar no início da oração, ele está no final. Das minhas coisas cuido eu. Eu cuido das minhas coisas. Então, observe que o meu sujeito passa a estar no final da minha oração. Quando eu tenho sileps, eu vou trabalhar concordância. Concordância verbal ou nominal. Quando eu estou falando de verbo, eu estou falando do sujeito e do verbo. E nominal também vai puxar em relação ao nome e ao complemento da minha oração. Isso tudo que eu falei é meio complexo, mas na prática é bem simples. Para sileps, nós teremos 3 classificações. A primeira é sileps de gênero. Lembre-se, quando eu falo em gênero, eu estou falando em feminino, masculino. Ela está desanimada. Observe o erro. Então, quando eu tiver sileps de gênero, eu vou ter discordância. Ou seja, eu vou ter um erro na concordância escrita em uma frase. Ela está desanimada seria ela está desanimada. Rio de Janeiro é muito linda. Observe que aqui eu estou fazendo a concordância somente com a palavra Rio de Janeiro. Então, seria Rio de Janeiro é muito lindo. Só seria linda se tivesse a palavra cidade antes, tá? A cidade do Rio de Janeiro é muito linda, estaria correto. Mas aqui nós não temos esse caso, nós só temos Rio de Janeiro. Então, sileps de gênero é quando existe um pequeno erro, né, em relação à concordância de masculino e feminino. Quando eu tenho de número, eu vou estar falando de singular e de plural. Vamos ao exemplo. A criançada corria pelo quintal e gritavam alucinadamente. Observe que aqui eu tenho a criançada. Por mais que seja um substantivo coletivo, criançada, corria e gritava, não gritavam, certo? Porque quando eu tenho um substantivo que ele indica aí o coletivo, ele vai concordar no singular. Então, qual é o erro, ou seja, a discordância, né, que nós temos aqui? Gritavam, que deveria ser gritar. E a última classificação para a sileps é o de pessoa, a concordância. Vamos observar o exemplo para ficar mais fácil. Os agricultores temos orgulho de nosso trabalho. Observe que aqui os agricultores temos orgulho de nosso trabalho. Observe que esse temos aqui referente a agricultores, ele está concordando. Mas se a gente parar e observar, temos orgulho de nosso trabalho. Esse temos, ele está errado. Por quê, professora? Ele não está concordando com agricultores? Mas não é desta maneira. Aqui os agricultores estão no plural, mas o verbo deveria estar no singular. Os agricultores têm orgulho de nosso trabalho. Então, observe que aqui o que está errado é a concordância referente ao nosso verbo, que diz de pessoa. Porque eu não devo concordar, neste caso, o meu sujeito com o verbo
da maneira que está aqui. Seria tem orgulho de nosso trabalho. Então, deixa eu voltar aqui rapidinho, só para a gente relembrar. Sílabus será a concordância, a relação de gênero, de número e de pessoa dentro da minha oração, referente a uma discordância. Discordância será basicamente o quê? O erro na concordância de pessoa, de número e de gênero. Gente, vocês irão, no livro didático, observar as páginas 121, 122 e 123, lá terá um resumo completo sobre as figuras de sintaxe. A atividade do livro desta semana será os exercícios 124, 1, 2 e 3, 125 e 126, questão 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Segue a mesma lógica, responde em uma folha à parte, grampeia junto à lista de exercícios 07 que vocês pegaram na escola e entregam tudo na próxima semana. Quem tiver algum livro diferente, procure no índice do livro por figuras de sintaxe que vocês vão encontrar e fazem a atividade, mesmo que seja diferente do livro que eu possuo, tá certo? Desde já, obrigada pela atenção de vocês, tenham uma boa semana, se cuidem e um abraço.